No episódio anterior do estúdio Time A, Escola sem partido. Assim como qualquer ser humano, a gente sabe disso, nas áreas, especialmente nas áreas das humanas, a gente está o tempo todo trabalhando com a nossa opinião. Eu acho que um dos maiores responsáveis pela doutrinação é a mídia, a televisão aberta. Se o aluno não tem essa opção de ver a diversidade, que escola? Eu tô formando o quê? É o que ali? Modéstia à parte, eu tenho que saber do que eu tô falando. Na hora que ele tem a oportunidade de ouvir de alguém que entende o assunto, aí agora tem que saber. Agora eu não posso emitir minha opinião de jeito nenhum. Olá, amigos, visitantes do Time A, o nosso clube de estudo para o Enem. Estamos aqui no nosso estúdio e esse é o Estúdio Time A, onde nós conversamos de tudo, inclusive do Enem. Inclusive do Enem. Inclusive do Enem. Mas hoje a gente estava conversando ali no café. Simpático ao Cruzeiro, Gente, entendeu? se eu fosse assim empolgada, eu tinha desistido de torcer a vida inteira. E resolvemos trazer essa discussão para dentro do tema da nossa gravação. E vamos falar de uma coisa pouco polêmica, um tal de futebol. Trouxemos mineiramente. Nosso clube aqui é bem dividido. Mineiramente, tem atleticano, a maioria. Cruzeirense, tem até um flamenguista, um tal de Serchão, que o Rony conhece bem. Mas a gente queria pegar o futebol e discutir ele através, entender a sociedade e todas as ligações do futebol com a sociedade. E Júnior, você que acompanha bem, né? Você é gosto. sócio torcedor. Gosto. Como é que Galo você- na veia. A situação dele é que até na conta de luz dele já vem uma ajuda pro Galo. Ele é dificultoso, né? Como é que você faz suas primeiras reflexões assim sobre o futebol e o aspecto dele social? É difícil sintetizar, né? Falar sobre futebol, né? Exigiria assim tempo, uma roda, né, de amigos, Samba, cerveja. cerveja. Mas como a gente está assim pensando no Enem, pensando na utilidade didática, acho que o futebol permite a gente fazer muitas reflexões, né, sobre a importância social que o futebol tem, por exemplo, no país, né? A gente pode começar, por exemplo, falando disso. O futebol é um instrumento de lazer, talvez o principal instrumento de lazer do brasileiro, que se envolve, né, e que se movimenta em qualquer lugar, desde a periferia até as áreas mais estruturadas do país. A gente tem casos e mais casos, né, de jogadores de futebol que usaram do futebol como, né, instrumento de ascensão social, inclusive. E isso é inegavelmente uma parte da nossa cultura, né? Então, quer dizer, a partir do momento em que o futebol é um instrumento da cultura do brasileiro, né, a gente tem que discutir isso como um elemento nosso, verdadeiramente. Nós não somos pentacampeão à toa, né? A gente tem que lembrar disso o tempo todo. O que a mídia faz com o futebol, que as relações políticas hoje já envolvem, né, com relação a isso. Então, vai muito além das quatro linhas, vamos dizer assim, né? Tem uma frase do senso comum que diz assim, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante das menos importantes. Na sua vida é assim, Mari? Ou não? Que você é mulher, futebol não é uma coisa que você liga muito? É muito No engraçado, machismo, né, que a gente que frequenta o campo, a gente vê que a maioria dos frequentadores, torcedores, eles são homens mesmo, mulher começa a entrar mais agora no meio do futebol. E eu percebo isso assim na minha família, que eu frequento com meu pai, né, desde nova, e eu lembro que eu encontrava o Marcelo, meu marido, no campo, quando ele era só meu amigo, né? A gente, oi, tchau e tal, e ele ficava me vendo assim no campo, e eu sempre frequentei. E hoje a gente tem essa cultura na nossa família, né? Todo nosso programa de domingo é ir aos jogos, né? Do Galo, né? Do Atlético Mineiro, Que né? programa. A gente, quando o Galo foi campeão da Libertadores, a gente fez uma tatuagem, né? Então... Tá na pele já? Sim, Nesse já tá na nível? pele, tá nesse nível. Tá na alma, né? Tá na alma, né? Então, nós temos isso, igual até ontem mesmo, sábado à noite, 9 horas, vamos pro cinema? Não, vamos pro jogo, né? Então, é um instrumento de lazer mesmo da minha família, eu frequento, eu também sou sócio torcedor, e eu vejo que cada vez mais a mulher, ela tá indo mesmo pro campo. É a questão comportamental mesmo que está mudando, né? A mulher gosta de futebol, está podendo Entende gostar de mais futebol. de futebol, entende de futebol, No campo, opina. ela tá sendo, você acha, melhor recebida?
Sim, não tem mais aquele... antes, eu lembro que eu via quando eu era pequena, né? Às vezes passava uma mulher, a torcida gritava, gostosa, né? Não sei se você lembra disso. Hoje não tem isso mais. Hoje menos, né? Já tá habitual. já tá habitual. Ver mulher no campo e a família volta, né? Um pouco é consequência da elitização do futebol. Copa também, né? Os estádios, novas arenas. As arenas de futebol mudaram isso. A televisão também, né? A televisão, aliás, a violência e a televisão, né? Elas afastaram muito um tipo de público tradicional dos campos, que aos poucos eu acho que tem voltado, mas com essa coisa da elitização, mas com outro comportamento. Eu acho que a discussão maior sobre a aceitação da mulher no campo. Nós temos bandeirinhas agora que já são mulheres. Né? As árbitras, as né? árbitras. Agora, o futebol tem 2 níveis, né? Ele tem esse nosso nível do prazer, que é mais assim, baixo nível, não no sentido de qualidade, mas de emoção, da gente poder falar do futebol. E tem as grandes estruturas que comandam o futebol. Rony, por exemplo, como é que você vê isso? Assim, hoje o futebol é um produto, ele é um produto que envolve muita grana, isso envolve poder também, como é que você vê isso? Eu gosto de futebol, mas quando eu tô lá no campo brincando, sabe? Eu sinto mais gostoso, eu não sou muito de ficar acompanhando futebol, não. Primeiro porque eu tenho uma tristeza, às vezes, com relação ao futebol, porque eu tinha uma vontade que a mesma paixão que o brasileiro tem por futebol, que ele tivesse também, ou pelo país, ou pela causa educacional, uma coisa mais comprometida. Se o brasileiro fizesse pelo país ou pela própria família, o que faz pelo time, eu acho que o nosso mundo melhoraria. Então eu tenho essa visão um pouco meio... Pode ser careta, pode ser brega, mas eu sei que o futebol, ele invade de tal forma que a pessoa perde a noção até mesmo das outras coisas. Mas também tem o lado positivo, ela arranjou um marido através do futebol. Santo Antônio, faz casar, né? Mas a questão, eu fico muito preocupado, porque hoje em dia, a FIFA, misturada com esse cartel todo, com essa máfia toda do futebol, eles dominam. Você vê o país nosso, não tinha condição de receber uma Copa do Mundo, mas se curvou e se estrepou e se endividou e lá vai fumaça, mas recebeu a Copa e ainda levou de 7 a não sei quanto aí no Mineirão aí, não foi? 7 a 1. Não gosto nem de lembrar desse trem não. Mas eu acho assim, é triste saber que o futebol, ele comanda o mundo de tal forma que um hospital sucateado nunca será reconstruído e um estádio que nem existia, em menos de 6 meses, se levanta. Isso é triste para nós brasileiros, porque eu acho assim, futebol é bom se nós tivéssemos comida farta na mesa. Então eu acho que precisa um a mais, não o essencial. Mas de toda maneira também, não sei quem falou, o povo é pão e o quê? Circo. Então um país também devastado igual o nosso, que o povo então enfia a cara no futebol para esquecer a pouca vergonha que o nosso país está. É o meu jeito de pensar. E Ju, quando teve a Copa aqui, aconteceram também no Brasil várias manifestações, né? Então assim, o futebol ele tem essa função de alienação às vezes das pessoas, mas curiosamente foi na época que o futebol veio as atenções. Você acha que tem alguma coisa a ver assim, a atenção midiática com a vontade política? Na verdade tem um histórico dessa coisa do futebol alienante, né? A gente tem a Copa de 70, por exemplo, em plena ditadura militar, né? O governo militar se apropriando disso para poder alienar, né? A sociedade brasileira. O que pode ser uma boa questão de história para o Enem. Mas em 2013, na Copa das Confederações, né, na pré-Copa das Confederações, começaram aquelas manifestações, né, muito interessantes, principalmente pelo lado social e não lado político, que elas se manifestavam no primeiro momento, e que mostraram um outro lado, né, a maior visibilidade dos problemas sociais que o Brasil tinha e da gastança toda pública que estava acontecendo para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, fez o povo ir para as ruas, né? Então o futebol, as questões sociais das passagens, do aumento de 20 centavos, por exemplo, lá em São Paulo, e também essa coisa do futebol, permitiu um clima diferente, né? Que era o clima não alienante, mas o clima agora contestador da sociedade brasileira. E eu acho que é importante a gente pensar também, assim, que é óbvio que o Brasil tem que fazer mais investimentos sociais e esse gasto todo é muito exagerado, mas já diziam, né, os poetas da música brasileira que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Então o futebol também tem o seu lugar cultural, como eu disse no início, é parte da nossa cultura, a gente tem que ter também, né?
a coisa só tem que ser mais justa, né? Menos alienante, menos doído. Eu quero que vocês entendam que eu não tenho nada contra o futebol, não. Não, entendeu? né? Eu gostaria de que Você a tem coisa. contra o seu time. Também. Mas eu queria assim, eu queria ver uma coisa mais assim, o povo envolvido Mais tanto justiça quanto, social, né? Mas não tem nada, eu gosto muito de futebol. A frase que você falou né? foi fundamental. Se cada um se envolvesse mais com as questões sociais, igual se envolve com o seu time, né? Sem dúvida. E Pessoas igual ficaram mais nós estamos equilibradas, nessa época né? de Olimpíada aí, ó, você vê a transformação que o Rio teve, um metrô lá custou 9 não sei quantos bilhões lá, porque está funcionando agora. Sinceramente, eu fico triste quando eu vejo uma situação de pessoas necessitando de cirurgia, de remédios, e o SUS nessa pouca vergonha, que uma pessoa morre. É triste. Então, o esse futebol, desequilíbrio, né? o futebol, aí eu fico meio revoltado, porque eu não tenho nada contra ele. Mas por Que outro ele lado... tem representado Exato. na comparação. Né? Então eu fico triste, fico muito, muito triste. Agora, quem tá fazendo Enem não pode ficar só no futebol, Não, de jeito nenhum. Porque aliás, Vini, futebol caiu na última prova, não foi bem do futebol, mas caiu o estudo do campo, as dimensões do campo, do garrafão, pererei, papapá. Então pode ser... O esporte, ele tá ser sempre o nas futebol, provas. o esporte, ele sempre é questão de Enem. Ou às vezes mesmo pela análise matemática das circunstâncias, né? Ou às vezes até mesmo por questão assim, público no estádio, passando por catracas, quantos minutos de vazão de pessoas, ou às vezes mesmo estudo uma bola. Matematização do futebol. Na física tem uma projeção da bola, da força, um pênalti. Tudo isso pode ser envolvido na questão do Enem. Tem estudos legais, né? Por exemplo, eu sempre quis fazer um estudo meio físico de quanto que tem que ter de força para chutar a bola num pênalti, pro goleiro não ter como pegar, né? E onde Tem vai uma ser. questão sobre o nível de escolaridade dos jogadores, né? Você lembra dessa questão? Quem tinha o ensino médio completo, foi uma tristeza, que quase ninguém tinha, né? Beleza. Que é um problema social, né? Outra Que coisa que eu muito falo, novo. que eu fico nervoso é porque um filho da puta do menino, ele levanta de manhã, 6 da manhã, sem a mãe chamar, pra ir bater bola. Mas pra ele poder ir pra igreja ou pra escola, a mãe tem que Tá sacudir, difícil. puxar, botar eletricidade no pé dele. Ou seja, é isso que eu tô falando. Que bom que é a diversão, mas eu não nego a necessidade da responsabilidade. E sabe o que esse menino podia fazer, além disso? Entrar no nosso site do Time A do Enem. Exatamente. E assistir nossas aulas do Clube Time A, porque eu acho que aí ele consegue tranquilamente equilibrar um pouquinho esporte e educação. conscientizar um pouco, né? E se ele quiser fazer o Enem, a gente recomenda que, pessoal, não deixe perder o Time A Prevê. Nós fizemos ano passado, foi um grande sucesso. A gente acertou várias questões que caíram no Enem. E agora que a gente já tem 5, 6 anos de Enem, já dá pra gente mensurar como que os professores gostam de cobrar suas questões no Enem. Então acesse lá o Time A Prevê, tente ver aí o que nós achamos que vai cair nessa prova e que a gente possa te ajudar a realizar seu sonho. Não só do futebol, dos meninos que querem ser os novos Neymares, da vida, né? mas a ser médico, advogado, professor, engenheiro, qualquer sonho que você tenha. Mas, Vini, só uma perguntinha. Eu acho que esse povo devia fazer o seguinte: pegar nossos vídeos do Prevê, que é um material que ninguém tem, só nós temos as previsões das questões. Depois que passar, ele pega a prova e compara. E vê que a gente é bruto na coisa. E mandar lá pra Rede Globo, pra Bandeirante, pra Record. Ó, tem uma equipe professor lá em Minas Gerais que eles é meio mágico. Eles adivinham as coisas que vão cair. Olha só as provas que eles falaram que vai cair e a gente ficar, então, quem sabe, mais conhecido e poder ajudar mais pessoas. A gente é mais Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Olha, Ou os dois estão, a gente é alguém outro? eu sou suspeito pra falar, nós somos mais o Ronaldinho Gaúcho. Também sou mais Ronaldinho Gaúcho. Olá, animaizinhos humanos. Meu nome é Poliana Fantini, professora de Biologia do Time A. Discuta sobre esse vídeo comigo, curte, compartilha. Valeu, turma!